Rapaziada, bom dia! Como vocês estão? Tranquilos? Quarta-feira, mais uma live. Inicialmente aqui, eu queria agradecer a todo mundo que pôde deixar um recado, né, mandar uma mensagem. Todo mundo que me parabenizou, né? Ontem foi meu aniversário. Ontem foi um dia, além de ser, foi muito especial porque além de ser o meu aniversário já, né? Eu pude participar do evento da Mica e aí eu ganhei um livro, ganhei um bonequinho, então teve presente. E obrigado mais uma vez a todo mundo que tirou um tempinho para poder me mandar uma mensagem, comentar na minha foto lá, me parabenizando. Hoje, mais uma live, eu vou receber a grande Amanda Cioli. Deixa eu já aceitar aqui o convite dela, diretora da Anaconda lá em São Paulo. Então, para mim é uma honra poder ter a presença dela aqui, tá? Olá! Oi, Amanda. Tudo bom, Tudo bem? Rômulo? Tudo na paz e você? Também. Quer dizer que foi seu aniversário ontem? Eu comi essa bola e não te dei parabéns? Não, faz. Pô, ontem 3.1, 3.1 ontem. Que maravilha! Parabéns, viu? Deus abençoe, Obrigado. muita Amém. prosperidade, saúde. Parabéns Amém. mesmo. Amém. Não tinha Muito visto que obrigado. era seu aniversário. 31, tá na flor da idade, muita coisa para empreender, acontecer aí na sua vida, né? Sim, sim, tem gente começando agora, tem gente que começa com 80, 50, 40, 50. Eu comecei relativamente cedo nessa vida de empreendedorismo e tô aí já tem alguns aninhos, né? Já Que tem alguns bacana. aninhos e a gente hoje vai falar sobre essa parte, né? Essa parte de entrada, né, como ser um profissional do condomínio, na área condominial, claro, né, como síndico, é a nossa área. E aí Sim. eu já pude começar, já tem um tempinho, e tem gente que começa nessa área bem mais tarde, né? Começa como um Sim, bico, começa como um teste, cuida do seu condomínio, e aí vai vendo que tem oportunidade de crescer. Eu já fui logo na cara, logo encarando esse mundo curioso, né, que é a vida em condomínio. Mas eu gosto bastante. eu falo que eu costumo falar junto com a Adriana, né, com a minha parceira, que quem experimenta do condomínio, claro que não são todos, né, mas como a gente circula no mundo condominial, né, quem vai trabalhar com condomínios ou quem faz a sua primeira experiência, até como síndico orgânico, acaba sendo picado pelo bichinho, né, da sindicatura, né, acaba se É, apaixonando pela área, né, e acho que é é. um pouquinho isso que aconteceu com a gente, né, Rômulo? Ó, o Sim, Marcelo isso aí falando. aconteceu, isso aconteceu comigo quando eu estava, porque eu comecei trabalhando em administrador. Olha o Marcelo aí, Marcelo, É, o grande Marcelo também, Marcelo, o Paulo tá aí também, um monte de gente que vai Paulo, estar Paulo, chegando aí. Bacana. Beijo para todos. Zero, a Nelma, obrigado aí a todo mundo. Como toda live também a gente pede, né? Clica aí no aviãozinho, manda aí para os seus amigos, 5 amigos mais próximos, para eles virem curtir. Que a gente vai falar de um assunto importante aí, transição de carreira, né, mano? E aí Isso. também clica no coraçãozinho, ajuda aí no engajamento. Eu tô mandando aqui. Mas, Amanda, queria te pedir, quando no comecinho, eu sei que todo mundo já te conhece, mas tem gente que Tem talvez tenha uns muita perdidos gente aí. que não, né? Vai ficar gravado aqui, é bom que a gente sempre deixa umas diquinhas, né? Que a gente puder ajudar, E, né? exatamente. E como sempre tem aqueles atrasados desperdidos que cometem o pecado de não te conhecer, eu peço aí para você
para você poder se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você. E fica à vontade aí que a casa é tua. E muito obrigado já pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Rômulo, agradeço e te parabenizo também pelo canal, por você estar focando aí no empreendedorismo no seu Instagram, né? Porque na grande maioria, e eu também, a gente foca muito na parte material sempre, da parte do síndico. Porque, lógico, o síndico tem que estar preparado e a gente tem que saber das matérias, né? Tem que saber da parte... saber sobre o direito condominial, saber um pouquinho da engenharia, um pouquinho, enfim, um pouquinho sobre tudo. Mas essa parte do empreendedorismo, né, como você se colocar no mercado, como você iniciar, ou mesmo, às vezes você já tem um bom tempo de mercado como síndico, mas você não pode parar no tempo, né? Você tem que... hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Elas acontecem muito rápidas, as modificações, elas acontecem a todo tempo, né? E aquele síndico, isso falo por qualquer profissional, porque eu não comecei na sindicatura, eu sou advogada, né? E estive na área aí, continuo sendo advogada, minha OAB aí continua ativa, eu continuo fazendo parte da OAB, estou na ANACOM, mas eu não advogo mais, assim, no meu dia a dia, né, na labuta mesmo, na diária, né, desde março do ano passado, eu tive que realmente fazer uma opção só pela gestão condominial, porque senão não ia fazer bem nenhuma coisa nem outra. Então é muito importante isso que você está fazendo, porque o empreendedorismo, como empreender, é muito importante. Mas vamos lá, fazendo um retrocesso um pouquinho, eu sou advogada, como eu falei, já das antigas, formada em 1996. Ai, meu Deus, aí eu já entreguei a idade, né? Não vamos fazer as contas, hein, pessoal? Então, me formei aí antes do Código de 2002, tive que fazer todo o estudo para a entrada do novo código, tudo. Então, assim, eu me formei lá atrás. E no ano de 2000, eu comecei a atuar no ramo imobiliário e condominial. Tá? E foi quando eu tive lá o meu primeiro casamento, né, com o pai da minha filha. Eles já tinham uma estrutura, né, de familiar, uma imobiliária, uma administradora. Nós montamos um jurídico condominial para atender, na época, esses condomínios da carteira da administradora. Tá? Eu sei que hoje em dia, quem vai estar assistindo aqui, quem está assistindo e vai assistir vai falar, nossa, mas a advogada falando que montou um jurídico para atender a carteira de condomínios da administradora. Aquela época nós não falávamos que era antiético, nós não tinha isso que era uma captação ilícita, porque se nós não oferecíamos, na época, o jurídico junto com o contrato de administração condominial, nós não tínhamos esse condomínio na mão, porque isso era essencial, não existia, primeiro que quase não existia síndico profissional, não havia que se falar em síndico profissional em 99 e 2000, que foi quando eu comecei, eram raríssimos, né? Eu não conhecia na época, e se nós conseguíssemos um prédio que entrasse na nossa carteira de administração, primeira coisa que o síndico morador falava, mas vocês vão atuar como nossos assessores jurídicos, né? Porque se não desse isso, nem ganhava o prédio. Esquece, tá? Então era outro tempo, era uma outra... Estamos falando de 23 anos atrás. E com isso eu vim todo esse tempo trabalhando, depois veio o divórcio, e eu continuei atuando aí na área jurídica. Nesses últimos 10 anos, trabalhei em alguns grandes escritórios. E há no começo da pandemia, mais especificamente, né, começou em março de 2020, né, alguns clientes do escritório que eu trabalhava, que eu tinha um pouquinho mais de afinidade e tudo, um ou outro, começaram a ficar desesperados, falando que eles eram síndicos moradores,
e eles ficaram em desesperos, porque com o começo da pandemia, falaram assim, ai, doutora, eu não sei o que eu faço, fecho, não fecho a academia, fecho, não fecho a piscina, a gente tem que seguir o decreto aqui da cidade de São Paulo, não tem, ai, eram síndicos largando o mandato no meio, durante a pandemia, e aí começaram a surgir alguns convites, Amanda, assume aqui pra gente, pelo amor de Deus, e eu falava, gente, não posso fazer dessa forma, né, tem que ter uma assembleia, vocês têm que... E aqui eu estou no escritório jurídico por vocês, eu não posso pegar enfim. E com isso eu fui assimilando um pouquinho na minha cabeça do porquê não tentar ser síndica. Nunca tinha me passado. O Wilson Magalhães está perguntando quais os pilares da live. Nós estamos falando, Wilson, sobre transição de carreira e como começar na sindicatura profissional. Mais ou menos isso, tá bom? E aí, quando eles começaram a me fazer essas propostas de assumir o cargo de síndica nesses condomínios, e eu pensei, por que não? Né? Só que eu precisaria separar isso do jurídico. Afinal, não é ético eu ser advogada e ser síndica no mesmo prédio, tentar ser síndica no mesmo prédio. E eu, como já tinha feito, desde 2016, eu vinha fazendo cursos de síndico profissional. Por quê? Porque eu pensava em ser síndica? Não, Rômulo, é para poder atender melhor os síndicos que procuravam o jurídico condominial. Eu queria entender o mundo dos síndicos profissionais. Então, para isso, eu fui estudar o mundo deles, né? E como eu já tinha feito vários cursos, aí eu comecei a pensar, por que não? 6 meses depois que a pandemia começou, eu assimilei a ideia, eu falei assim, eu vou tentar, né? Nesse tempo, eu migrei de escritório, saí de um escritório, fui para outro, que era um escritório que me dava a oportunidade de assumir condomínios como síndica e eu poderia estar fazendo um pouco do comercial e um pouco do consultivo dele. E eu pude testar essa minha veia de síndica. Aí eu não posso negar para você que foi o bichinho picando realmente, fiquei apaixonada pela área. Não foi fácil, 1 ano depois, 1 ano e 2 meses depois, em março do ano passado, eu chegar para esse escritório dos advogados que eram muito meus amigos, eu já tinha até uma condição assim de associada, tudo, e chegar e falar, olha, estou saindo só para assumir a sindicatura. Porque você deixa 21 anos, né? 21 anos de uma carreira para, não digo se aventurar, porque eu não caí de paraquedas, porque eu já estava há 21 anos na área condominial, mas para mudar de profissão, na verdade, né? Eu deixo de ser, entre aspas, advogada, né? Nunca vou deixar de ser advogada, mas no dia a dia eu deixei de ser advogada, aquela que está lá na labuta, fazendo processo, atuante, né? Passo a só estudar para mim em casa, para as minhas coisas, para orientar os meus clientes da sindicatura e começo a gerir condomínios. Então foi realmente uma mudança muito grande, assim, mas de forma alguma arrependida, Rômulo. Muito feliz. Pô, muito legal essa sua história. Eu também tenho essa pegada de se apaixonar pela sindicatura, para mim também ocorreu através de um escritório de advocacia, só que de administração de condomínios, só que diferente. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, a minha formação é de administração, né? Sou formado em administração, e aí eu comecei a trabalhar, isso eu ainda estava na faculdade, eu comecei a trabalhar em um escritório, que era um advogado, ele tinha pego um condomínio muito grande para fazer a administração. Condomínio de 500 apartamentos aqui no Rio. Meu Deus. E aí não dava conta, era ele e a esposa, né? Pegou essa demanda e aí precisava de alguém.
a esposa dele era amiga da minha mãe, eu estava começando na faculdade, aí conversando eles me indicaram, né? E aí eu Que bacana. comecei a trabalhar, e isso em 2013. Também tem tempinho aí, tá fazendo 10 anos agora. Comecei a E já se atuar e apaixonou eu de cara. lembro, exato. E aí eu lembro que teve uma vez que eu cheguei para ele, Dr. Sidney, né, Sidney Cerqueira, Dr. Sidney, um dia eu vou ser síndico. Eu vou ser síndico, vou estar atuando nessa área também. Para minha surpresa, ele me apoiou. Ele virou, bom, vai ter que estudar muito, vai ter que se dedicar muito, É porque verdade. eu sempre tive eu sempre fui o bagunceiro, né? Um bagunceiro, então eu aprendi muito coisa sobre postura e tudo mais, comportamento com ele. Eu tenho até eu sempre honro e até hoje eu tenho contato com ele, né? Até hoje eu levo às vezes umas coisinhas e tudo mais. Eu até quero deixar um abraço aqui para ele e para a esposa dele, agradecendo aí por tudo que fizeram por mim. E aí ele me incentivou e falou que eu ia ter que comer o direito condominial com farofa. Ele falava assim. E aí não É isso deu. mesmo. E aí eu fiquei 5 anos trabalhando com ele, depois fui trabalhar com mais na parte imobiliária. Trabalhei com o Dr. Luiz Arechavala, você deve Nossa, conhecer. queridíssimo, doutor Luiz Arechavala, ele é sensacional. Aliás, estou Sim, lendo agora o livro dele que eu peguei lá no último congresso das síndicas de Sergipe o ano passado, porque a gente não tem tempo para agora que eu estou conseguindo ler, estou adorando. eu trabalhei com ele no escritório dele, eu cuidei dos imóveis dele, né, que ele também tinha a empresa que cuidava dos imóveis, né, dele, as salas. Trabalhei com ele e aí depois eu fiquei como corretagem. Aí chegou também no meio da pandemia, tem 2 anos agora, eu recebi um convite para ser síndico lá em Copacabana. E aí eu ingressei, algo que eu já queria, mas que por causa a pandemia também me causou isso, porque na época o síndico era um senhorzinho, 80 anos, não aguentava quase nem andar mais direito. E aí a advogada, que era de uma das moradoras, fez contato, fez contato comigo, me indicou, eu pude ir lá me apresentar e entrei no condomínio. Foi um mandato, aquele mandato tampão, mas dali não pude largar, não larguei mais, né? Ano passado eu morei em São Paulo, né? Fui para São Paulo, fiquei um tempinho aí morando em Barueri, e aí voltei para o Rio por causa de um outro condomínio. E aí, quando eu voltei 100% síndico, que a gente Que pode falar, bacana. 100% focado nisso que já me fez pegar aí depois mais dois condomínios. E eu acho muito curioso que a gente vê que a maioria dos síndicos, eles começam ou são moradores ou são aqueles síndicos que têm uma boa gestão no condomínio dele, passam anos, né? E aí vislumbram a oportunidade. Eu já fui o Exato. contrário, eu já entrei e em pouco tempo, como síndico, eu já tenho um número muito maior do que muitos, né? Que tem aquele condomínio de estimação. Eu já Sim, tive, já, eu já te, eu já estou pegando um número bem maior aí de condomínios. E eu, e eu até queria te agradecer, você no começo falou, né, sobre essa pegada do empreendedorismo. Para mim, o empreendedorismo
Dominic, o empreender é mais uma mudança de mentalidade, né? É quando você observa essa oportunidade, a gente abraçou uma oportunidade, eu também não fui aventureiro, eu já fazia curso por gostar, sempre gostei, então já fiz muito curso, e minha paixão é ser gestor, administrar comigo mesmo, e aí a gente não se aventura, a gente abraça uma oportunidade, né? Exato. Quando a gente está preparado, claro. E aí a gente pôde entrar nessa área, não por baixo, mas já por cima, podendo levar aprendizado e sempre aprendendo, né? Para você que sempre, você já atuava sempre como advogada, né? Hoje você faz parte da Anacom. Foi difícil para você poder vincular essa parte da Anacom, da advocacia, que você ainda faz parte, com a sindicatura? Desculpa, Rômulo, falhou um pouquinho. Aqui eu não consegui entender a sua pergunta. Vale. Então, não, eu perguntei se você ainda faz parte do mundo condominial não, da advocacia na Anacom e tudo mais. Sim, Foi, sim. foi difícil para você poder vincular ou conciliar ainda a parte, mesmo você saindo do advogado, né, de advogar, foi difícil para você poder conciliar a parte de sindicatura com a parte do que ainda você faz de advocacia? Então, Rômulo, eu acho que a parte mais difícil foi para mim a decisão mesmo de não estar no dia a dia trabalhando diretamente com o direito. Por que que eu falo isso? Porque, poxa, uma vida inteira, né? Mais de 20 anos trabalhando com isso, as pessoas acabam te procurando para os serviços, para prestar serviços sobre isso. As colunas que eu acabo escrevendo nos portais, nas revistas, elas são todas na linha jurídica. Então, ali está o meu contato, então elas acabam me procurando para prestar um serviço jurídico. Então, eu acabo passando isso para alguns colegas, eu agora até estou com uma parceria para poder até dar uma continuidade, não eu, mas através de uma colega, enfim. Mas estar na OAB hoje, na Comissão de Direito Condominial, estar diante da Anacom hoje, não me pesa, querendo dizer assim. Por quê? O meu trabalho com eles é um trabalho mais de estudo, né? É um trabalho de poder somar através, assim, das minhas experiências, porque, assim, isso até me incentiva, porque eu não paro de estudar, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu estou sempre me atualizando, eu estou sempre frequentando os cursos, eu acabei de fazer uma pós-graduação, estou começando outra, lendo os livros dos colegas, então, assim, eu tenho que estar sempre atualizada, porque senão eu não consigo estar somando, né, dentro da OAB, dentro da Anacom, né, e não faria sentido eu estar nessas instituições se eu não puder somar, né? Então, assim, eu preciso ser alguém que soma, que tenha voz, que leve alguma coisa lá para dentro. E hoje eu resolvi, como eu falo muito para o Dr. Miguel Zain, né, e para os colegas lá de dentro da Anacom, hoje, eu estando na sindicatura profissional e sendo advogada, eu quero ser uma porta-voz dos síndicos, né, com a advocacia condominial. Porque eu vejo muitos síndicos que não são da área jurídica, claro, muitos não são, e até mesmo os síndicos moradores, principalmente, pelo menos aqui em São Paulo, tá, Rômulo? Que eles têm essa visão de que o jurídico condominial ele é um gasto, tá? Eles enxergam como um contrato desnecessário, principalmente aquele de uma assessoria mensal. E não deve ser visto assim, tá? A assessoria mensal, ela vai te auxiliar o síndico e auxiliar o corpo diretivo na gestão como um todo.
né? Então, assim, o síndico que não tem essa visão, ele acha que um advogado, ele só tem que ser chamado, eu vou usar um termo chulo agora, tá? Quando a água bate no bumbum, tá? A verdade é isso. Então, e não é isso, tá, que acontece. O jurídico, ele vai muito além da judicialização, tá? Então, nós precisamos ter essa consciência como profissionais da gestão, de gestão, né? E eu falo que se eu pudesse, em todos os meus condomínios, ter uma assessoria jurídica mensal e uma assessoria, uma auditoria bimestral, trimestral, por mais que a gente tenha administradora, mas que, assim, independente, que pudesse auditar as minhas pastas e etc., eu ia ser a síndica mais feliz dos mundos. Mas, infelizmente, a gente precisa ter pelo menos a aceitação. Geralmente as minhas gestões são compartilhadas, né? Bem compartilhadas, inclusive com o conselho, e eles não aceitam, porque eles acham que é um gasto, né, a mais. Então, é isso que eu falo. Então, para mim, não é difícil estar hoje com a AB, estar hoje com a Anacom, porque para mim é um prazer estar sempre estudando, e hoje eu quero tecer uma voz para os síndicos dentro da advocacia condominial. Afinal de contas, quem que leva os condomínios para os advogados? Não são os síndicos? Exato. Só que os síndicos... Não é o homem, não. Hoje é o homem e a mulher da caneta. Exato. Né? Só que a gente não quer canetar, né? Eu penso assim, eu não sou uma síndica que eu vou chegar canetando jamais, a não ser que necessite, que seja emergencial, claro. Mas eu costumo fazer com a Adriana uma gestão compartilhada, né? E nada melhor do que o seu conselho, do que a massa condominial de onde você trabalha, entender o porquê que você está levando uma assessoria jurídica, por que você está levando uma auditoria mensal para as pastas. Que bacana você chegar lá na prestação, na previsão orçamentária, na prestação de contas no começo do ano, e tá com tudo auditado, tudo bonitinho, e só lá chegar e aprovar, né? Então, assim, é isso, é o melhor dos mundos, mas ainda temos um trabalho de conscientização bem grande para fazer ainda com os nossos condomínios. Sim. O Wilson fez uma pergunta aqui, mas deixa eu ver as outras mensagens primeiro, até para cumprimentar. Pessoal, Adriana Santos, bom dia. Manu Jaque, a Adriana Cavalcante falou: assessoria jurídica primordial, não atuo sem esse suporte. Exatamente. O Guia do Síndico, a FS Síndica Profissional, o Paulo, que já estava aí. A Ruth, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia. Ó, a Márcia Montavão está aí. Obrigado, Márcia, por estar aí. A pessoal da JDL Engenharia, William Santos, Maristela, obrigado aí a todo mundo. Alexandre Pagnoni, Carlos Duarte, advogado, obrigado a todo mundo. O Christian Blake, obrigado pessoal. Eu também falando sobre isso, numa visão fora do jurídico, né? Eu sempre vejo o condomínio na visão do gestor, né? Que a minha área é administração. E, para mim, o jurídico, ele aqui no Rio, o jurídico ele sempre foi visto por algum tempo como cobrar inadimplência também. Uhum. Tem essa pegada ainda. O jurídico era só visto para cobrar os inadimplentes, só aparecia na hora de mandar cobrança. E hoje em dia, eu sempre observei isso, que não é só isso jurídico. Ele não tem que aparecer só na hora da cobrança, não tem que aparecer só na hora de fazer uma notificação, na hora de uma multa. E os síndicos, eles têm que deixar de ser aqueles faz, acontece, dá o jeitinho. O condomínio tem que ter o jeitinho porque é rotina. E aí muitas
das vezes ele vai contra um regulamento interno, às vezes nem para beneficiar, mas por uma falta de atenção. Vai contra uma convenção, e aí depois o condomínio é prejudicado, como a massa condominial como um todo é prejudicada ali dentro daquele condomínio, porque se perde o controle, né? E aí, para mim, o jurídico, eu vejo que ele tem que deixar de ser esse jurídico de cobrança ou esse jurídico na parte penativo, né? Só aparece para punir e tem que fazer parte da gestão. Ele tem que fazer parte da comunicação, porque o jurídico, na maioria das vezes, ele é um melhor comunicador, ele comunica muito melhor do que o síndico. Eu não é problema de fala, mas a minha oratória eu treino. Eu estou em treinamento com a minha oratória. Eu não, em comparado com o advogado, eu não falo muito termo técnico. Eu falo no termo prático. Eu desenho para a pessoa entender. Então, o jurídico, e a gente tem que ter conhecimento de muitas coisas. De Código Civil, a lei lá de condomínio, lá de 64, é válida ou não, Constituição, Convenção, Regulamento Interno, atas, e a gente tem que estar de olho na prestação de contas. Isso é uma carga muito elevada só para o síndico, né? E o jurídico ele tem que sair dessa parte só de olhar problema para fazer parte da gestão, tá junto com o condomínio, para meu ver. É um jurídico ativo, né? Exato, é um jurídico que faz parte da gestão mesmo, é um mediador, é uma comissão, seja, para mim o jurídico ele precisa fazer parte da gestão como um todo também. O Wilson, ele perguntou aqui, quais as suas obrigações e deveres dos moradores e do síndico? E os seus direitos? São tantos, Wilson. Então é mais fácil você assim pegar o Código Civil e tá tudo elencado lá. E nem lá eles conseguem, nem o Código Civil, Wilson, se você consegue. Não tem tudo lá. São muitos encargos, e eu falo para você que cada vez mais o síndico de um modo geral, tá? A gente não está falando só de síndico profissional, não. Você se candidatando a síndico do seu prédio, as suas responsabilidades, seus deveres vão ser sempre muito maiores que os seus direitos. É isso mesmo. Como síndico, é isso. E a cada ano vem uma lei nova, na sua cidade vem um decreto novo que vai estar delegando a você uma nova tarefa, uma nova imposição de algum dever, e é o que eu tenho visto, né? O Dr. Wander de Andrade, aliás, meu mestre aí, na última pós-graduação, vai ser agora no meu MBA, e ele sempre fala, e aliás ele dá uma aula sobre isso, maravilhosa, né? Porque a gente está sempre falando sobre os deveres do síndico. E é isso, porque cada vez mais, a cada ano, o síndico tem mais e mais deveres, né? E ele dá uma aula muito bacana. Vamos ver se alguma hora ele faz uma live com a gente para falar. Até fica a dica aí para você, Rômulo. Convidá-lo, o Dr. Wander de Andrade. Já está marcado? Que ótimo. Para falar sobre... Ele ia fazer segunda-feira agora, mas ele não pôde, ele foi convocado para uma reunião, acabou cancelando, mas a gente marcou para terça-feira agora, com ele. Que bacana, para vocês falarem sobre os direitos dos síndicos. Ele, melhor do que ninguém, vai falar sobre os direitos dos síndicos, porque a gente a vida, o dia a dia na condominial, só fala dos deveres. Né? Então, acho que vai ser muito bacana essa live. Mas assim, Wilson, agora realmente não daria para falar sobre tudo, tá? Porque são muitos realmente.
eu posso até te dar um resumo um resumo básico, baseado no Código Civil. Lá diz que tem um artigo que o síndico ele tem que diligenciar a guarda e a manutenção da área comum do condomínio e ser o representante legal, né, ativa e passivamente do condomínio. Então, o síndico, ele é o representante do CNPJ. Ele é síndico da área comum. Ele guarda a área comum. Isso, porque tem que estar, isso tem que ser enfatizado. Porque o síndico, ele não pode, ele tem que ter cuidado, ele não pode comprar, vou ter um termo aqui do Rio, mais básico. Ele não compra barulho de ninguém. Ele não é representante de CPF. Ele não pode defender um lado. Até porque a parte se ele for defender uma parte, a outra parte vai virar para ele e falar: tu tá contra mim? Tá defendendo outro? Então, o síndico, ele tem que ter esse cuidado de não defender parte. Ele é representante do CNPJ. Ele é uma pessoa neutra. Então, se você... E é importante que o Rômulo, até desculpa te cortar, né, Rômulo? Só assim, complementando, Wilson, uma coisa disso que o Rômulo está falando é muito importante, o que acontece muito comum nos condomínios, por exemplo, questão de barulho entre vizinhos, né? Então, sei lá, sua vizinha, ela trabalha no período noturno, aí ela chega, sei lá, às 4 da manhã e começa a lavar louça, não sei o quê, e geralmente, às vezes é parede com parede, aquela coisa, muito barulho, aí reclama. Bom, se aquele barulho estiver incomodando o corredor inteiro, mais de uma unidade, é diferente, porque aí a gente já considera que está incomodando uma massa condominial, mais de uma unidade, está incomodando já um certo número de condôminos ali. Agora, se é o que ele falou, se é entre vizinhos, aquele síndico ele não pode comprar briga, entre aspas, né? Usando outro termo popular, comprar briga ou de um ou de outro. Porque a gente sai da esfera do direito condominial e entra na esfera do direito de vizinhança. O direito de vizinhança é isso, entre vizinhos. Então, eles têm que procurar se aquilo é uma coisa muito séria. Por exemplo, vazamento entre unidades. É lógico, o síndico, por boa conduta, se ele é um síndico mediador, ele pode, assim, interferir no sentido assim: olha, vou tentar conversar, vou fazer uma carta convite, assim, de livre e espontânea vontade, para tentar presenciar uma conversa entre vocês, mas isso não é obrigação dele, entendam isso. Quando é só entre vizinhos, o incômodo é entre um e outro. Tá? Então, isso que o Rômulo falou é muito importante. Ele não pode comprar a briga de um CPF. Ele está representando a massa condominial. Exato. Exatamente. Esse é o exemplo mais básico e o que mais corriqueiro no condomínio. Problema de barulho é o problema de barulho e problema de vazamento entre as unidades. Eu sempre olho, poxa, chama, conversa, olha só, até como você disse, o papel do mediador, que o síndico precisa ter também, para poder ter estar unido, porque ele precisa ter aquele condomínio coeso, né? Poder estar junto com os moradores. Então ele tem um papel, sim, de mediar, mas ele não pode assumir um lado, né? A gente pode falar isso. Tem uma pergunta aqui agora. Te respondeu, Wilson? Comenta aí se te respondeu, se ficou boa essa resposta. Eu falo rasgado mesmo, mas para ficar rápido. Mas tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu aproveitar e cumprimentar o pessoal. Vanessa, e entrou duas Vanessas. Vanessa Quinta, Vanessa Melling. Obrigado, bom dia. A esposa do Fábio Quintanilha. Beijo, querida. Ainda não te conheço pessoalmente, mas em breve. Olha, bom dia. Paulo Vitor Lobo,
Christian já tinha falado, e tem a perguntinha aqui da Tabor Rios Serviços. Como você enxerga, a Cioli, o crescimento nos últimos anos de tanta formação de síndico? Isto pode acarretar em mudanças de leis para fiscalizarem a profissão? Já tem até essa discussão, mas pode falar, Vanessa. Então, Vanessa, não, Amanda. Bom, eu falei do Vanessa e confundi. Eu acho que tem 2 pontos aí nessa pergunta, né? Primeiro que eu acho que existe um exagero, né? uma disfunção aí um exagero de cursos de síndicos profissionais que, na verdade, eu não sei nem se eu posso considerar cursos, né? De síndicos profissionais. Primeiro que um síndico profissional não se forma, eu já vi cursos aí de 6 horas para você ganhar um certificado de síndico profissional, né? Desculpa, mas assim, já fiz até. Eu tenho, sei lá, acho que 15, não sei quantos cursos eu fiz, até mesmo porque é aquilo que eu te falei. Quando eu comecei a fazer para atender o meu público, que eram síndicos dentro da advocacia. Mas isso eu acho que, assim, se fosse curso de reciclagem, olha, então esse curso nós lançamos, vai ser uma reciclagem para falar um pouquinho de um tema dentro da engenharia, de um tema dentro do direito condominial, de um tema dentro sobre, sei lá, qualquer outra coisa, sobre gestão de contratos, sobre qualquer outra coisa de gestão para síndicos, mas assim, não para ter um síndico profissional. Bom, mas eu não estou aqui para criticar os cursos nem nada. Acho um exagero, acho que não tem critérios, né? Eu acho que precisaria haver primeiro uma fiscalização para, assim como existe o MEC, não tem o MEC, né? Que pode dar a chancela para os cursos de faculdade, né? Para as escolas, pós-graduação e etc. Eu acho que em breve a gente poderia ter algo nesse sentido, né? Fica um pouco complicado você concorrer, às vezes, com uma pessoa que, às vezes, tem muita lábia numa assembleia, tá cheio, acredite, e depois ele apresenta lá, fez um curso de 4 horas de síndico. Você tem curso? Tem certificado? Tenho. Aí você vai ver o curso que ele fez de 4 horas e você lá se esmerou nos melhores cursos, mais caros, que dura 3 meses, 4 meses, porque existem, tá? Pós-graduação e sei lá o quê. É um ponto que eu acho que isso, com o tempo, precisa começar a ser estudado, né? E a parte da profissão, né? Então, nós não somos ainda uma profissão reconhecida e legalizada. Tem todo aquele bate-boca que eu não vou entrar agora nesse mérito, tá? Eu tenho realmente alguns posicionamentos aí, mas fica para uma outra live sobre esse assunto, que eu tenho um posicionamento polêmico sobre isso, mas eu não acho que uma instituição, de repente, em cima, né, dos síndicos profissionais, que, de repente, que vai limitar a atuação deles, no sentido que só administradores ou só vão poder ser síndicos. Mesmo porque síndico é um cargo eletivo, né, e o Código Civil também não fala nem que ele precisa ter uma faculdade. Sim. Certo? Exato. Então, mas eu acho sim que o síndico precisa ser preparado, ele precisa ter um curso, e esses cursos poderiam ser mais preparados, precisariam ter uma chancela, enfim. Mas é preocupante, sim. O que ele perguntou é preocupante, sim. E aqui em São Paulo a gente até usa um termo, veja bem, quem faz aqui, quem já fez, não se sintam ofendidos, por favor, mas a gente fala, são síndicos Ubers.
Que surgiram, porque nunca fizeram. É porque a minha tia, ela entrou como síndica, olha que bom, ela não está pagando a cota condominial. Aí a fulana ficou sabendo que ela era síndica, ela pegou o prédio vizinho e ainda está ganhando uma graninha com isso. Agora, eu também já presenciei pessoas que na pandemia, né, isso aconteceu, e a partir desse momento tomaram gosto pela profissão, e a partir daí foram tentar se profissionalizar e estão seguindo. Poxa, que bacana. Agora, se você é um síndico Uber que continua pilotando de qualquer jeito essa nave, que é o condomínio, uma hora vai dar errado. Exatamente. Então, tem uma coisa que até a gente fala. A gente fala que pode, que as pessoas, esse termo síndico profissional, ele nem existe, né? O que diz lá o Código Civil é um síndico, e nas convenções o síndico ele pode ser morador ou não. Ele não diz se o síndico é profissional, se ele é alguma coisa ou se ele não é. Só diz você é um síndico morador ou não. Em outros termos, interno ou externo. E a profissão, eu particularmente vejo o seguinte: eu sou um síndico externo e eu busco implantar uma metodologia de gestão profissional. Essa é a pegada. A gente que tem um cargo eletivo é como mandatário, né? Como um governador, como governo, né? A administração pública se liga muito também com o mundo condominial, por ser um cargo de eleição eletivo, né? A gente vê que é a implantação de uma metodologia, é uma gestão. Então, se você e existem muitos síndicos moradores muito mais profissionais do que os tais síndicos que se chamam profissionais. Exatamente. Eu aprendo muito mais com síndicos moradores. É claro que eu aprendo enormemente com o síndico. Márcia que está aí, você mesmo, vários síndicos, advogados, eu aprendo demais com todos. Todos eu consigo aprender, e muito. Mas hoje, nos eventos, principalmente aqui no Rio, os eventos para síndicos, como teve o Quali Síndicos da Clênia, né, que eu estava lá pude estar na organização, eu vi muitos síndicos moradores e poucos os síndicos profissionais. A maioria nos eventos, a maioria dos síndicos que estão lá são os síndicos que são moradores. Eles têm mais tempo, eles cuidam só de um condomínio, independente disso. Eles estão buscando conhecimento, eles estão buscando conexão, porque ali ele encontra um fornecedor que atende a dor dele, que ele tem lá, porque a gente trata de dor de pessoas. Então, exatamente. O que a gente tem que fazer é buscar, independente de onde seja, curso, workshops, palestra, aulas, eu faço inúmeras. Hoje eu estava ontem no evento lá da Mica, de arquitetura. Aprendi sobre arquitetura, fiz muita conexão. Hoje eu vou no Chá das Síndicas, da Ana Paula. Tem um evento querida, dela. Manda um beijo para ela, adoro. Vou mandar. Eu até ia para a Mica de novo, mas já fui ontem, hoje eu vou lá na Ana Paula, vou prestigiar ela. E muito bem. Também ela tem um movimento incrível, né, que é o grupo do Chá das Síndicas. Eu vou estar lá, eu mando um beijão para ela. E ontem eu encontrei eu tenho a síndica e a Mara Adélia, a gente até brinca que tá em tudo que é evento, mas são síndicos que estão buscando. O síndico ele precisa estar muitas vezes fora do condomínio, para buscar conexões, para buscar até se prestigiar, porque você se diverte, você aprende se divertindo. E eu gosto de entregar algo me divertindo, né?
E aí a gente fala sobre fiscalização. A fiscalização, a gente sabe que aqui não dá certo, porque eu também tenho o CRES, eu sou corretor de imóveis. Também. Hoje, então, hoje a gestão do CRES aqui no Rio mudou. Então, é uma gestão que está mais ativa, que está buscando cursos que eu fiz. Já tenho feito um monte de cursos do CRES que me ajuda como síndico. A gente tem que conhecer a lei de inquilinato, a lei também de Sim. corretor para poder gerenciar, que a gente trata de propriedade, né? Então, ter essa questão da fiscalização é legal, seria muito bom, porque tem muita gente aí que estraga a profissão, que estraga porque faz um monte de besteira, Muito. mas principalmente a questão de levar o conhecimento, porque a maioria dos cursos ou são professores, ou profissionais, ou próprios síndicos que criam. Dificilmente você encontra uma chancela, uma escola. Aqui no Rio a gente tem o Francisco Egito, da Primora. O cara entrega curso, e é tudo incrível, coisa incrível. É um cara excepcional. Então, exato. Então, qual é o curso que você tá buscando fazer? Quem está entregando? O que vai ser falado? Você tem que saber diligenciar, né? O nosso papel de síndico é diligenciar, então diligencie também aonde você está, aonde você procura se vincular, né? Exato. Porque a gente vê que o síndico, no mundo condominial, jurisprudência é uma enormidade que muda todo dia. Todo dia tem uma decisão que te afeta. E é praticamente impossível a gente se conhecer e saber tudo. Então, a gente sim precisa estar participando de cursos, a gente precisa estar participando de encontros, o que quer seja, não só do mundo condominial, mas de outras áreas também, para poder agregar valor à sua mente, né? Então, há necessidade, sim, de participação de cursos, mas de uma forma diligenciada, uma forma que você saiba aonde você está se metendo. Porque... Exatamente. Você falou, que entrega, né? Exato. E principalmente verificar aonde estão as suas maiores dificuldades na gestão, porque ninguém é perfeito, né? Exato. Por exemplo, eu venho do jurídico condominial, mais de 20 anos. Eu vou ficar fazendo um monte de curso de direito condominial, gente? Não é que eu saiba tudo, mas isso eu vou tentar me atualizar em casa, porque a linguagem, para mim, já é conhecida. Eu vou gastar o meu tempo fazendo cursos para me aprimorar, porque isso eu não paro, nas áreas que eu tenho mais dificuldade. E quais são? A área financeira, né? Que graças a Deus eu tenho uma parceira sócia, tudo de bom, Adri. Beijo, contadora, auditora, que salva a vida da advogada aqui. A gente se dá as mãos, linda, maravilhosa. Mas eu sei onde estão as minhas deficiências ainda. Então eu vou ter parte, de repente, estrutural do condomínio, então vamos estudar um pouquinho mais sobre canos, vazamentos, um exemplo, tá? Mas a minha parte mesmo seria financeira, assim, que eu gostaria de ser mais expert. Então, assim, vá se dedicar àquilo que você tem mais dificuldade, não tenha a falar, imagina, fulano vai ver que eu estou fazendo esse curso, quem vai dar a aula é a fulana, imagina, ela vai ver que eu estou fazendo... O que tem? Eu já vi síndico falando para mim, um colega falando, eu queria tanto fazer esse curso, mas é a fulana que vai dar, imagina eu, que já tenho tantos condomínios, fazer esse curso, vai falar que eu não sei fazer. Gente, humildade. Ninguém nasce sabendo tudo. Pelo amor de Deus. Quando eu comecei, há 1 ano e 8 meses atrás, tinha gente que falava para mim assim, Amanda, não vai para frente do palco, não vai dar palestra e falar que você está há 1 ano na sindicatura. Eu falei, como
sim, como eu vou falar que eu estou há um ano? Qual é o problema? Minha caminhada são de mais de 20 anos na área condominial. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu estou fazendo uma transição de carreira e estou muito bem, obrigada. E eu estou me esforçando, estudando todos os dias para isso. Então, é isso que as pessoas têm que ver. Tem que buscar conhecimento, não ter vergonha disso. E aquilo que eu falei para você, Rômulo, antes da gente entrar na live, eu sei que já está acabando, e eu sou muito procurada por pessoas assim que trabalham administradoras de condomínios, gerentes de carteira, que gostariam de migrar para síndico profissional, mas não podem logo de cara porque dependem daquele salário, porque são CLT, profissionais, advogados que gostariam de tentar a área de síndico profissional, mas também ficam reticentes, por onde começar. E é o que eu falei até para a doutora Débora, se ela assistir aqui depois. Hoje eu vou encontrar com ela no encontro das subseções do direito condominial hoje na OAB. Vou conhecê-la pessoalmente. Eu falei, Débora, você está aí há um tempão também na carreira de advogada condominial, é apaixonada pela sindicatura, quer tentar, vá em frente. Ela falou, mas por onde eu começo? Ela já fez vários cursos na sindicatura também. Eu falei assim, vá atrás das grandes empresas de síndicos profissionais, que já estão aí com mais de 50 condomínios, que às vezes precisam de uma mão, né? Que precisam de prepostos, né? Para poder trabalhar, frequente congressos, palestras, eventos focados em síndicos, onde você possa fazer seus novos amigos, seus novos colegas. Às vezes, você faz uma amizade ali tão grande, enriquecedora, que você acaba fazendo uma parceria que dá certo. Você se une com alguém, ela é advogada, se une com alguém, sei lá, engenheiro. Já grandes sociedades e parcerias começaram assim. E elas acabam indo juntas buscar prédios para elas trabalharem. Assim foi comigo, com a Adriana e com várias aqui em São Paulo que estão em parceria ou em sociedade. Né? Então, assim, frequente. Gente, hoje o networking é um ouro precioso. Se você, qualquer profissional, se você é síndico, se você é advogado, se você quer realmente galgar passos maiores, se você se esconder só atrás da tela para escrever e não levantar, desculpa, o seu bumbum da cadeira para frequentar congressos, para frequentar eventos, ser simpático e tomar um cafezinho, ir lá na administradora e, infelizmente, eu não vejo assim muito para onde ir, né? Então, assim, o network hoje é joia rara. Quem sabe fazer tem todas as oportunidades. Isso que você comentou aí sobre saber os seus pontos é crucial, é o autoconhecimento, né? A minha dificuldade, mesmo tratando com muito advogado, conhecendo muitos, um pouquinho da minha dificuldade é a parte jurídica, porque eu tenho que tenho que saber aquela linha tênue do que eu posso fazer para algo que não complique e também não me complique, claro, né? Então, a gente tem que ser aquela a mediação, e o síndico ele também não pode ser muito fechado, não tem que ser assim, assim, assim. A gente tem que saber orientar cada um no seu caso da maneira correta, que não fire a lei, principalmente, e nem convenção e nem tudo mais. Mas o síndico também tem que saber, e aí é quando ele participa desses eventos, a questão do network, ele aprende a lidar, ele aprende a ter o carisma, né? Muito. E eu vejo também que qualquer um que está pensando em trocar uma transição de carreira, não tenha vergonha e não tenha medo de falar. Uma coisa que eu ouvi em um evento, eu falei assim, poxa, eu quero ter a oportunidade de começar a palestrar, de começar a falar, de poder dar aula, porque eu gosto particularmente de ajudar as pessoas e ensinar.
viraram para mim e falou: Rômulo, o que atrai são os grandes nomes, o que atrai público são os grandes professores, é um Dr. Wander, é uma Amanda Ascioli, é um Luiz Arechavala. Então, eles são eles que atraem porque são nomes. Eu viro que... Eu não. Não, mas eles Não. começaram como? Como que eles começaram? Como que eles entraram? Se eles são Exato. grandes agora, porque lá no começo eles tiveram a oportunidade. Ou então eles fizeram, eles botaram a cara, a tapa e foram lá para fazer. E eu estou fazendo isso aqui para eu aprender a estar em cima e poder ajudar pessoas. Porque eu não estou pensando no maior, eu estou pensando naquele que está abaixo de mim, que está precisando ouvir aquilo que eu tenho para falar. Porque mesmo sendo uma massa menor, mas eu posso ensinar, eu posso ajudar. E ser síndico é isso, é ajudar, é ensinar, é mediar, e então é isso que a gente tem que ter. Em qualquer um que quer transitar de carreira, quer mudar, quer fazer algo, quer seguir um sonho, não tenha medo de chegar e falar e assumir que você quer e enfrenta. Vai lá e faz. Vai lá e faz, porque quando você fizer, você vai ser... tem tanta gente que não tem coragem de fazer e estuda tanto, sabe mais que você, mas não tem a coragem de pegar e fazer. Você tá... Isso, perfeito. Falou tudo. Então eu vejo como crucial. Vai lá, pega e faz. Amanda, a gente chegou a 1 hora agora. Eu quero agradecer a todo mundo. Que delícia! Vai rolando, vai rolando. É tão bom, cara, quando a gente fala coisa legal assim, que vai rolando muito rápido. Deixa eu agradecer aí o pessoal, Rodolfo, Fábio, Vinícius. O Vinícius da Icram me seguindo. Porra, eu quero fazer a live contigo, Vinícius. A Kelly, o Nilson, a Ana Maria, obrigado a todo mundo, Mente Pensante, Juliane, porra, obrigado. Tem que fazer com o Vinícius Parisi também, viu? Ele é dono de uma administradora lá em Santos também, top, no litoral aqui de São Paulo. Depois fala com ele também, que vale a pena, viu? Quero sim. Quero te agradecer o contato lá do Dr. Rodrigo Carpati. Eu falei com a secretária. E ele vai estar aqui no Rio, vai dar uma palestra agora aqui no Rio, agora em abril. Aí eu já sou cara de pau, já vou chegar lá pessoalmente. Tudo de bom, já vai dar certo. Eu fico feliz. Se você precisar de mim, Rômulo, estou aqui. Também gostaria de agradecer todos que passaram por aqui, que ainda vão passar, né? Porque a live vai ficar gravada. E espero que outros assistam. Eu sei que é um horário complicado, o pessoal está trabalhando, então não dá para ficar muito ao vivo aqui. E, de novo, Rômulo, parabéns por essa sua ação de você fazer essas lives. Eu tenho te acompanhado. Muitas vezes eu peço desculpas pelas pessoas, porque eu não consigo hoje em dia, de verdade, ficar escrevendo embaixo dos posts das lives. Parabéns, porque nosso tempo começa a ficar limitado. Mas eu tenho acompanhado o seu trabalho. Você tem falado com várias pessoas, com vários toques, com várias coisas bacanas que tem passado pra gente, que tá aí na labuta do dia a dia, levantando o nosso negócio, né? Aí com o sangue, o suor todos os dias. E você, principalmente, também, né? Que tá na área aí há bastante tempo, mas também na sindicatura vem há 2 anos como eu, e que quer somar, que quer cada vez mais fazer parte e também não tem medo, né, de se expor, mas quando eu falo se expor, é de se expor de uma maneira boa, trazendo conteúdo, né, e para ajudar as pessoas. Isso é importante. Que venham mais pessoas como você, Rômulo. Parabéns. Obrigado. Obrigado muito. Agradeço de coração, porque ouvi isso de você, que para mim, eu falo para todo mundo, às vezes é repetitivo, mas é verdade. Você é um alvo a se alcançar.
o que você alcançou, o que você está atingindo e já atingiu, você é um alvo, então ouvir isso de você, para mim, eu fico muito feliz. É, eu, eu quero falar que na semana que vem a gente vai mudar essa coisa aqui. Tô procurando patrocínio para lives, mas eu criei um novo programa que vai ser, a gente vai mudar o horário. Essa live eu vou passar para 5 horas da tarde, vou fazer terça e quarta, e na quinta-feira eu vou começar um novo programa de live que vai virar evento. Se chama Condonecta, Conectando o Mundo Condominial. Que Então bacana. toda quinta-feira, 5 horas da tarde, essa live aqui de empreendedorismo vai para 5 horas também. E aí a gente vai receber todo mundo aí. Na terça-feira vai inaugurar o Dr. Wander, vai participar, ele vai falar dessa parte de empreendedorismo. Na quinta-feira eu vou receber o Dr. Wellerson, Magno lá de Minas. Eu conheci ele na Cell Solutions, porra, cara, maneiro pra caramba. A gente saiu de lá, temos que combinar uma live para falar as tretas do mundo condominial. Então, eu criei essa aí para o circo pegar fogo. E aí eu te chamo também para tu botar aquela tua posição polêmica, que é a live do foguinho. É a live para atacar o terror mesmo. Eita, tá bom. Mas, Tá pô, certo. mas obrigado. Pô, tem gente entrando aí, a live vai ficar salva. Vamos tirar um print aqui, que eu esqueço. Vamos. Mas... Fazer um coração, hein? Oi. Obrigado. Oi. Então, Imagina, obrigado. Rômulo. Beijo para você, beijo para todos. Ótimo dia, que agora eu vou correr condomínios, OAB e vamos em frente. Eu também vou me preparar aqui, daqui a pouco eu vou lá na Ana Paula lá prestigiar lá o evento dela. E para ela. vou mandar. E eu quero voltar para São Paulo, tá? Então, me arruma um preposto aí que eu vou. Já estou conectada nas ideias. Eu vou até de preposto, e eu me autoconvido, eu me autocontrato, tá? Já fica sabendo aí, pessoal. Temos aí uma pessoa interessada, hein? Obrigado a todo mundo. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.